Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Amós, um livro poderoso com mensagens proféticas. Então, para que você não perca nenhum detalhe deste livro, eu irei compartilhar com vocês a minha apresentação de slides. Então, acompanha comigo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Então, aqui, né? Amós. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê este livro? Então, a primeira questão é que esse livro ele se passa num momento em Israel onde a prosperidade econômica e a força política estavam bastante constituídas. Porém, Deus anuncia sua destruição porque o povo falhou em guardar a aliança com ele. No que este livro vai dar ênfase? Yahvé é Deus sobre todas as nações e sobre o universo inteiro. Deus trará ruína completa a Israel por sua deslealdade à aliança. A religião, nesse período, sofre de um sincretismo religioso, ou seja, se misturando com as outras coisas, e isso é contrário à vontade de Deus. Yahvé requer justiça para os inocentes e misericórdia para os povos. Existe uma observação sobre a questão da religião. Então, existe uma denúncia sobre um falso pensamento sobre o que é a verdadeira religião. Mas quem é o profeta Amós? Amós é um pastor, um boiadeiro, ele colhia figos, né? E ele vive ao sul de Belém, em Judá, né? Data da atividade profética dele, nós imaginamos que seja por volta de 760 antes de Cristo. Um período aparentemente breve, tá? Então ele está ali no auge do reinado de Jeroboão, tá? Que aconteceu em Samaria, e de Uzias em Jerusalém, tá? Então, é mais ou menos nesse período em que ele atua. Então, vamos aqui a uma introdução desse livro. Aqui no capítulo 1, né, versículo 1. Palavras de Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Então, Reino do Norte, Reino do Sul. Pois muito bem. Então aqui, tá? É, veja, será citado diversos juízos contra as nações. E todas essas esses juízos, eles vão acabar apontando para Israel no fim. Porque Israel lá no fim terá um juízo muito mais pesado, porque é o povo escolhido de Deus que infelizmente fugiu do propósito, quebrou a aliança diversas vezes. É, era aquele que era para ser o modelo, mas não foi. Então eu vou ler aqui, né, a primeira frase, né, digamos de cada um, e depois eu vou citar as cidades e apenas mais alguns detalhes específicos, tá? Porque senão vai se tornar bastante repetitivo essa parte. Então, para todas as cidades, praticamente a primeira frase é idêntica. Por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Aí veja, porque trilhou Gileade com trilhos de ferros pontudos. Gaza, porque levou cativas comunidades inteiras e as venceu a Edom. Tiro,
porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando os irmãos. Edom, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Então, estes foram os motivos pelos quais Deus aplica juízo sobre Damasco, Gaza, Tiro e Edom. Agora, vamos ver sobre Amon, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar suas fronteiras. Vejam, cada um dos juízos Deus vai num específico, apesar de sempre começar com o mesmo. Por 3 transgressões e ainda por mais 4, não anularei o castigo. Sempre na parte B do versículo tem um motivo específico para aquela cidade ali, para aquela nação estar sofrendo juízo. Para Moabe, dos Moabitas, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Judá. Por que Judá vai receber juízo? Porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos decretos, porque se deixou enganar por falsos deuses, deuses que os seus antepassados seguiram. Pois muito bem, agora nós vamos aqui chegar em Israel. E aqui nós vamos dar uma atenção maior, né? Então veja, aqui as acusações contra Israel por venderem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Então Israel é culpado de vender os seus próprios irmãos, ricos por prata e pobres por sandálias. Mas tem mais, ali no capítulo 2, né? Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Então aqui as partes que estão em destaque são pecados que quebram totalmente a aliança com Deus, são atitudes que não são correspondentes ao caráter de Deus. Então, por esses motivos, haverá o juízo. Inclinam-se ao lado de todo altar com roupas tomadas como penhor. No templo de seu Deus bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as cinzas e as raízes embaixo. Eu os tirei do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns de seus filhos para serem profetas e alguns de seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor. Aqui o Senhor está dizendo o seguinte: olhe o que eu fiz por você. Eu destruí os seus inimigos, eu te tirei dos oprimidos, eu te sustentei no deserto para te levar à terra prometida. Fiz de alguns de vocês profetas e nazireus. Tá lembrado? É como se Deus falasse: olha, você está lembrado que eu fiz por você? Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então, eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças. O guerreiro não salvará a sua vida, o arqueiro não manterá a sua posição. O que corre não se livrará, o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor.
Essa declaração final do Senhor basicamente diz o seguinte: não importa quem você é, a ocupação que você tenha, ou o que você pense que possa fazer por você mesmo, nada irá escapar do juízo de Deus. Então, aqui vamos para o capítulo 3, onde nós temos o primeiro oráculo, né? Ou seja, a primeira, né, visão que Amós tem ali entregue pelo Senhor. Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda esta família que tirei do Egito, escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por causa de todas as suas maldades. Irmãos, lembrem do seguinte: lembrem do Monte Sinai. Basicamente, Deus faz isso. Ele escolhe a nação de Israel, ele escolhe os hebreus ali como representantes do caráter divino. Então veja, a nação ali tinha os israelitas, eles tinham essa missão a cumprir, que é representar o caráter divino para todas as nações. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então veja, nesse primeiro oráculo, é demonstrado que o Senhor é soberano e que ele escolheu Israel como uma nação que o representasse, mas como que alguém ousaria não obedecê-lo, né? Partimos para o segundo oráculo no capítulo 4. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. O Senhor soberano jurou pela sua santidade. Certamente vai chegar o tempo em que serão levados com ganchos, e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pelas brechas no muro, e vocês serão atirados na direção do homem, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei com que capturassem os seus cavalos. Enchi os seus narizes com o meu cheiro, com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos. E ainda assim vocês não se voltaram para mim. Declara o Senhor: destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra. Ficaram com um tição tirado do fôlego, e ainda assim vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda os castigarei, ó Israel. Por por que eu farei isto com você? Prepare-se para encontrar-se com seu Deus, ó Israel. Então aqui tem isso, né, esse segundo alerta. Já no capítulo 5, nós também temos, né, o terceiro oráculo. Ouça essa palavra, ó nação de Israel. Este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a virgem Israel, abandonada em sua própria terra. Não há quem a levante. Assim diz o soberano Senhor: a cidade que mandar 1.000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não busquem Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Então, os oráculos, eles acabam apontando muito do que vai acontecer com Israel, apontando que haverá juízo. Existe também um quesito de alerta, tipo,
Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão sendo injustos. Vocês estão sendo cruéis. Aqui é muito importante, quando você lê o livro de Amós, você vê o quanto que Amós denuncia a religiosidade. Religiosidade nunca foi algo aceito nas Escrituras e no Evangelho. Você vai ver que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a religiosidade ela é condenada como um comportamento perigoso, como um comportamento desviante. E vejo que Deus fala sobre esse comportamento de religiosidade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Então veja só, aqui não adianta você fazer um mega evento, dizendo que esse evento é para o Senhor. Deus conhece o coração das pessoas, é isso que importa para Ele. Então não importa se você, né, ali como é o Antigo Testamento, tem essa questão do holocausto, mas não importa aquilo que você está ofertando. O que importa é o teu coração. Veja aqui o que diz um pouco mais adiante no capítulo 5. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e as ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais, que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. É o seu nome. Bens materiais. Aqui veja, também existe um apontamento sobre essa questão de bens materiais. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis da primeira entre as nações aos quais o povo de Israel recorre. Vocês acham que estão afastando o dia mal, mas na verdade estão atraindo um reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham em suas liras como Davi e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Veja, aqui a grande questão é que as pessoas estão se perdendo nos luxos, na comodidade, no conforto. Existe uma grande questão: o que o ser humano faz quando está confortável demais? Quando você tem tudo, quando você não sente que você dá conta de tudo. Em geral, quem sente que dá conta de tudo acaba esquecendo de Deus. Esquece como é depender de Deus. Gafanhotos. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando um enxame de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso não acontecerá. Esta visão, né, dos gafanhotos, Amós vê um enxame de gafanhotos vindo e devastando Israel. E aqui vê, né, ele na visão dele, tipo, poxa, ele vê Jacó pequeno, tipo, ou seja, tipo, é uma visão, né?
Então, o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso não acontecerá. Aqui tem um detalhe bastante importante sobre um atributo de Deus. Deus, ele não tem uma questão humana como viver num passado, num presente e num futuro. Deus, ele é, ele não era e ele nem será, ele é. Na nossa cabeça isso não faz muito sentido, mas Deus, ele não muda, ele é sempre o mesmo. Nós que somos seres humanos, um dia fomos bebê, um dia fomos criança, outro dia fomos adolescente, um dia seremos adultos, idosos. Então a gente vive em constante mudança. Ah, eu era um antes dessa aula, eu sou o outro depois dessa aula. Eu posso adquirir várias coisas. O Senhor já detém todo o conhecimento. Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Mas então, Diego, por que que aqui nas Escrituras diz que ele se arrependeu? Porque a gente precisa que ele fale conosco como você fala com uma criancinha pequena. Com uma criança pequena, às vezes você muda a tua linguagem para que ela entenda. No caso, para nós que vivemos de passado, presente e futuro, não vamos conseguir ter cognitivo para entender o que é um ser eterno que ele é. Ele simplesmente ele é. O tempo para ele não é como para nós. Uma outra visão agora sobre o fogo, né? O soberano Senhor me mostrou que também que para o julgamento está chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso também acontecerá. Mas por que ele cita aqui Jacó, né? Porque Jacó é a representação dessa nação, né? O prumo, que é uma questão de alinhamento, ele me mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Veja, você já deve ter ouvido, né, em ditados populares, fala assim, cara, perdi o prumo, ou seja, perdeu o alinhamento, perdeu a direção. E o Senhor me perguntou, o que está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então o Senhor disse, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaque serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Aí aqui nós temos no capítulo 7 essa situação de Amazias, né? Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Veja só o que ele faz, esse delator. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe de sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: Vá embora, vidente. Vá profetizar em Judá. Vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é santuário do rei e o templo do reino. Mas Amós não se intimida e responde: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça. Então as palavras do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz: Sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada.
Suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá numa região pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe de sua terra natal. A certeza da destruição. Então, aqui no capítulo 8, veja o que o Senhor fala. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. Aqui, nessa tradução, está como maduras. Em outras traduções, vai estar como podres. Tá? O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo. Não mais pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Então existe aqui uma analogia, um cesto de frutas podres, ou seja, os frutos eram para estar lindos, maravilhosos, saudáveis, mas apodreceram. Ainda sobre essa certeza de destruição, vi o Senhor junto ao altar e ele disse: Bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes, e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer, cair, né? Mas mais à frente no capítulo, também temos uma mensagem de esperança no fim. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei, para que seja como no passado, para que meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Declara o Senhor, para que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigada da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Então, meus caros irmãos, o livro de Amós ele traz uma mensagem poderosa. A verdadeira religião e a justiça social devem andar de mãos dadas, ou se rompe o pacto com Deus. Assim como a idolatria, e adoração a falsos deuses e botar as suas expectativas em outras nações. Amós denuncia os pecados de Israel, anuncia juízo, e no final do livro traz essa mensagem de esperança que, depois de tudo, Deus reconstruirá. Então, meus caros irmãos, esta foi a aula sobre o livro de Amós. Leia com atenção cada detalhe, pegue seu marca-texto, faça suas anotações na sua Bíblia. Então, caros irmãos, por hoje é isso. Uma boa semana aí para vocês, bons estudos e que Deus os abençoe.